Olá pessoal, eu vou resolver aqui novamente a questão 4, utilizando bastante a noção dos raios luminosos, também fazendo uma errata em relação a uma data que eu coloquei ali, certo? Então vamos lá. E também eu queria mostrar a vocês uma coisa muito interessante sobre porque a gente vê a Lua mesmo quando ela não está com a face iluminada, né? Bom, então essa questão, como a gente viu, ela fala de um grupo de pescadores que quer passar um fim de semana num rio cuja condição, exigência de que essas noites estejam iluminadas pela lua o maior tempo possível. Tá? Então tem um diagrama lá mostrando umas datas. Então eu fiz aqui um diagrama expandido e eu tentei colocar a Terra e a Lua aproximando das suas proporções reais. Né? Então a Lua aqui é um pontinho, a trajetória está bem maior e a Terra tem um tamanho que é praticamente pequeno também em relação à órbita. Então a gente sabe pelas datas dadas lá, que a gente tem aqui dia 10/9 aqui, 10 de setembro. Essa chamada lua minguante, a gente vai entender um pouco melhor porque já já. A lua do dia 17 de setembro é a chamada lua nova. E aí a gente vai de 7 em 7 dias, porque o período de translação da Lua ao redor da Terra é mais ou menos 28 dias. Então você divide em 4 fases principais, com intervalo de 7 dias entre elas, né? Então 17 de setembro aqui, 24 de setembro aqui, e a lua cheia, 24 mais 7 seria 31, mas como setembro é até 30, não 31 como eu falei, então aqui seria dia 1º de outubro, tá certo? Então tá a minha errata aí da correção. E aí, então, qual que é a ideia que a gente vai utilizar? Tanto a Terra como a Lua vão ter a sua face iluminada apontando para o mesmo lugar, porque é onde está o Sol, certo? Então você tem no caso da Terra a parte branca é a parte que é dia, a parte mais escura é noite. No caso da Lua, a gente vai chamar de face iluminada e a parte que está escura vai chamar de face invisível, face não iluminada. É a face que você, em tese, não pode ver. Então você tem aqui, se eu fosse caminhando com a Lua nessa posição, ela tem a sua face iluminada, escondida para nós que estamos na Terra. Então o que está disponível é a face não iluminada, tá certo? E aí aparece uma primeira coisa aqui. Quando a Lua é nova, a gente consegue vê-la no céu, mesmo ela não estando iluminada diretamente, né? E aí, bom, como que isso acontece, né? Tem um fenômeno chamado lua cinérea. Esse fenômeno foi estudado inclusive pelo Leonardo da Vinci, onde ele diz o seguinte: a gente consegue ver a lua de dia, a gente vê essa lua assim num cinza bem tênue, não é aquela lua brilhante que a gente está acostumado, mas a gente consegue ver um pedaço disso, tá vendo? A gente não vê ela inteira, porque fica claro aqui que existe um pedaço da lua que ele não tá, agora apareceu, que não está aparecendo na figura, vocês estão vendo? Quer dizer, existe uma parte aqui que não está sendo vista, enquanto a outra está. E aí, como é que você então consegue ver a Lua, no caso mesmo em que ela não está sendo iluminada diretamente? E aí é um fenômeno onde a parte da luz que incide sobre a Terra é refletida, e aí ao ser refletida ela alcança a Lua, e aí ela é novamente refletida de volta para a Terra, então a gente consegue ver a Lua. Repara que a parte que a gente consegue ver é a parte que a Terra consegue atingir da Lua, ficando uma certa parte de fora, certo? Então, assim, é uma coisa interessante, quem quiser depois pode pesquisar um pouco mais, que é a chamada lua cinérea, né? É possível ver a Lua mesmo quando ela não está diretamente iluminada pelo Sol na parte que a gente olha para ela, tá? Então, voltando para cá. Então, em tese, o que você tem aqui, essa luz que vem da Terra em direção à Lua vai ser novamente refletida pela Lua em várias direções.
e eventualmente essas direções, essa luz vai atingir a superfície da Terra novamente. Tá vendo essa varredura aqui, olha? Esses são os raios que atingem a Terra. Eu vou mostrar para vocês por que a gente não consegue ver esta lua nova diretamente, mas a gente consegue ver algumas que antecedem a lua nova em dias, né? E umas que sucedem, né? Basicamente, a lua nova, em tese, poderia ser vista durante todo o dia. Quando você tem um certo afastamento da lua, digamos que ela esteja nesse ponto aqui, então você tem, por exemplo, aqui como bordas. Então você repara que essa luz que chega do Sol, e a gente pode fazer esse esquema, né? Eu tenho uma luz, deixa eu ver se eu consigo fazer isto. Eu tenho uma luz chegando do Sol, refletindo na Terra, indo até a Lua, e da Lua voltando para a Terra. Tá certo? E aí você consegue ver a Lua então em alguns formatos, em especial, quando a Lua está bem aqui, você percebe que aqui ela já está até aparecendo uma calotinha, né? Se você olhar bem, esse pedacinho aqui, olha, para quem está na Terra, ele pode ser visto, tá vendo? Então, eu estou já exagerando o desenho, mas dá para perceber que a maior parte do que se olha para a Lua é invisível, né? Então essa luz que vai até a Terra, da Terra até a Lua, reflete e volta. Mas percebe que essa parte superior aqui não chega à luz. Ela vai estar meio oculta. Então é aquela parte da Lua que você não vai ver, nem por efeito de lua cinérea, certo? Então esse é só um detalhe para a gente só discutir um pouquinho. Por que você consegue ver a Lua mesmo na face não iluminada, né? É só para a gente dar um sabor de por que a gente pode ver assim mesmo, tá? Então vamos voltar agora à nossa questão. E aí, à medida que o tempo vai passando, a Lua então vai progredindo no céu e ela vai mudando o aspecto para nós, que estamos olhando para ela. Quando chega aqui, 7 dias após a Lua nova, ela vai estar na Lua quarto crescente. Então quem está na Terra vai ver essa Lua no alto do céu, bem às 6 da tarde, que é exatamente esse horário. Então se você olhar, por exemplo, deixa eu mudar aqui. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e fizer essa varredura, eu consigo desde o meio-dia, eu vou conseguindo varrer até a meia-noite. Então eu consigo observar a Lua quarto crescente da tarde até a metade da noite, a primeira metade da noite, certo? Utilizando o mesmo artifício, né, você consegue ir fazendo a Lua, ela vai caminhando até a Lua cheia e você percebe que a parte que é visível vai aumentando, tá vendo? E a parte que não é visível vai diminuindo, até que ela chega na Lua cheia, que é exatamente a situação em que você vê a Lua totalmente iluminada. E aí o bacana é que essa Lua cheia ela é visível ao longo de toda a noite. Você começa a vê-la às 6 da tarde e ela se põe, para quem está vendo, às 6 da manhã. Então é uma lua que fica a noite toda no céu. E aí você tem a posição da lua minguante, que é exatamente a situação em que de lua cheia ela começa a perder luminosidade, tá vendo? A parte que não é iluminada começa a crescer, 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 e aqui ela vai juntar meio a meio na lua minguante. E aí mais uma vez você construindo o diagrama, você percebe que é uma lua que vai da meia-noite até o meio-dia. O que quer dizer que vai da meia-noite ao meio-dia? Quer dizer que a meia-noite ela vai nascer no horizonte, às 6 da manhã ela está no alto do céu e ao meio-dia ela se põe, certo? Então ela vai ser visível nessa segunda parte da noite. Ao longo do dia ela pode desaparecer, ou como ela tem uma calota brilhante, você vai ver ela, mas ela já vai estar baixando no horizonte para se pôr, certo? Então você tem aqui
uma série de condições de luminosidade da Lua. Em especial, no nosso problema, os dias que são os melhores são aqueles que estão mais próximos da Lua cheia, certo? Então, se a gente pudesse aqui localizar essas datas, ele coloca 8 e 9 de setembro, é um pouco antes de 10 de setembro. Então, está aqui, ó. Dia 15 e 16, é um pouco antes do dia 17. 22 e 23 é antes de 24, está aqui. 29 e 30 está um pouco antes do dia 1, olha que beleza. E dia 6 e 7 está aqui um pouco antes. Então você nota, nos dias 15 e 16 está fora, porque a Lua não é vista à noite. Quarto crescente, ela vai ter pouca visibilidade noturna, né? Porque se você fizer, por exemplo, uma Lua aqui nessa posição, a visibilidade noturna dela é pequena, né? Então você vai ver ela até um pouco antes da meia-noite. Não tem muita graça, certo? Agora, a Lua que está mais próxima da Lua cheia é a Lua do dia 29 e 30, né? Que é a Lua que vai ter maior visibilidade, com certeza. Mais do que 6 e 7, percebe? Que já está muito mais perto de ser minguante, né? 6 e 7 seria uma Lua que você veria até um pouco antes da meia-noite, e ela em tese vai até um pouco antes do meio-dia, mas aí você tem uma espécie de metade da noite sem lua, né? Até ela nascer na meia-noite, por aí, entende? Um pouco antes. Então o ideal é que você tivesse na data do dia 29 e 30, que é mais ou menos uma data em que você fazendo esse esquema de luminosidade aqui, de raios, olha só que beleza. É aquele que você tem a Lua praticamente a noite toda, tá certo? Então com isso a gente mata que a nossa resposta aqui, 29 e 30 de setembro. Com isso a gente fecha então a resolução da questão. Espero que tenha ficado entendido, espero que o diagrama de raios tenha sido claro. Estudem isso porque é fundamental aplicar o diagrama de raios para explicar o que a gente observa. Tá certo? Um abraço a todos.